meus irmãos, vocês também que nos acompanham pelas redes sociais, que esta palavra de Deus possa falar a cada vida aqui nesta noite. Amém, meus irmãos? Nós vamos ler a palavra de Deus em Mateus, capítulo 7. Vamos ler o verso 21 ao verso 23. Mateus, capítulo 7, nós vamos ler verso 21 ao verso 23. Amém? Vamos esperar os irmãos encontrarem, em suas Bíblias. Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 7, verso 21 ao verso 23. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Vai estar aqui também à frente, tá? Para vocês poderem acompanhar a palavra de Deus. Diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Que Deus possa nos abençoar grandiosamente. Os irmãos podem tomar os seus assentos. O título dessa mensagem desta noite é Não Te Conheço. Palavra dura, Para um domingo, Não te conheço. Meus irmãos, nós vamos ver no longo da história daquilo que é a relação entre Deus e o homem. Deus sempre quis se revelar a você. Você sabia disso? Deus, ele sempre quis revelar ao homem. Esse é o intuito de Deus, que o homem compreenda aquilo que é o projeto de Deus para a sua vida. E nós vamos aprender algo aqui nesta noite. Não importa só você carregar uma Bíblia, não importa só você estar no culto. Isso não é o suficiente para você alcançar aquilo que é mais importante, que é o relacionamento de você com Deus. Nós precisamos de compreendermos isso aqui nesta noite. Nós precisamos de entender que nós precisamos andar com Deus. Nós precisamos estar com Deus. Nós não podemos de forma alguma chegar ao final da nossa caminhada ou o dia em que Jesus voltar, nós ouvirmos essa frase: eu não conheço você. Você já imaginou, Ivanildo? Isso é sério. No dia de Jesus voltar, ou no dia de você encontrar com Jesus, ele vai olhar para você e dizer assim: eu não te conheço. Quem é você? Quem é você? Aonde você andou esse tempo todo? Não, mas eu preguei no teu nome, eu expulsei demônios, eu curei no teu nome, Jesus, mas eu não te conheço. Que palavra dura, hein? Porque para você alcançar a salvação, você precisa ter relacionamento com Deus. Não é as suas obras, não é aquilo que você faz que vai fazer você se aproximar de Deus, mas é a sua atitude de entregar a sua vida e de ter um encontro verdadeiro com Jesus que vai mudar a sua história. Louvado seja o nome do Senhor.
Nós vamos ver isto. Quando nós vemos Nicodemos, a palavra diz que Nicodemos, ele vai à noite ter um encontro com Jesus. E a palavra diz que ele chega ali e diz assim: bom mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? Nicodemos não foi ali para tentar extrair de Jesus algo, para prejudicar Jesus, mas realmente Nicodemos tinha no seu coração uma vontade, um desejo de conhecer como ele ia alcançar salvação. E olha que Nicodemos era mestre, um homem instruído em toda a palavra, um homem conhecedor de tudo aquilo que era o projeto da salvação, mas ele não conhecia realmente quem era Deus, ele não conhecia realmente quem era Jesus. E talvez nessa noite você está aqui, você está nos assistindo, e muitas vezes você já ouviu falar de Jesus, você até mesmo fala de Jesus, mas ainda você não teve um encontro verdadeiro com Jesus. Mas nesta noite o Espírito Santo, ele está aqui para fazer acontecer este encontro maravilhoso que vai mudar a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, nós vemos aqui que aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam, assemelhá-lo-ei ao homem prudente. Muitas vezes não adianta você só ouvir a palavra, você só observar a palavra, mas é importante que você coloque a palavra de Deus em prática. Seja praticante da palavra, não só ouvinte, esqueci disso. Hoje a palavra vem ao seu encontro, você recebe uma bênção, mas amanhã você volta da mesma forma do que você era. Você volta à natureza humana. Nós temos que entender uma coisa aqui nesta noite: você não pode mais viver na natureza humana. Jesus está dizendo assim: Nicodemos, o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido da água e do Espírito é Espírito. Necessário é você nascer de novo. Meus irmãos, nós precisamos desse encontro com Jesus. Nós precisamos que Jesus mude a nossa história. Quem tem um encontro com Jesus, a sua vida é transformada. Você já não vai viver uma vida somente para esse tempo presente, uma vida somente humana, uma vida somente racional, mas quando você tem um encontro com Jesus, Ele te levará a um lugar sobrenatural. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo do Senhor vai transformar a sua vida e vai levar você a conhecer a verdadeira salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos desse encontro nesta noite, desse relacionamento que Jesus tem para a minha vida e tem para a sua vida nessa noite. Porque a palavra diz, meus irmãos, que Deus é o único que pode dar salvação ao homem. Não foste vós que me escolheste, mas eu os escolhi a vós. Mas quando Deus nos escolhe, é para nós podermos estar com Ele, para ter um encontro, e esse encontro vai mudar a nossa vida. E nós vamos ver aqui os 5 passos para esta salvação. E é importante você gravar isso no seu coração, porque se você não tiver esses 5 passos na sua vida, você não vai alcançar o projeto de Deus para a sua vida. Você, neste momento que você teve um encontro com Jesus, é importante que você entenda o primeiro passo que você precisa alcançar. Este primeiro passo, ele se chama conversão. Pastor, o que é converter? O que é conversão? Se o irmão converteu, o que vocês entendem de conversão? Hein? O que é converter? Alguém sabe? Hein? O que é converter? O que, dona Eva? Uma mudança de vida. Você deixa o mundo e agora você vive uma vida nova. Você agora é uma nova criatura em Cristo Jesus. Converter é você sair de onde você está e agora andar com Cristo. O primeiro passo na sua vida é se converter. Vamos citar isso um exemplo na Bíblia. Paulo ia para caminho de Damasco, antes chamado Saulo.
A palavra diz que ele ia perseguir os nossos irmãos. Ele ia na contramão daquilo que era o projeto da salvação, daquilo que era o projeto de Deus para a sua vida. Mas no meio do caminho, Saulo, ele tem um encontro com Jesus. E aquilo transformou a sua vida. E agora ele começa a compreender: o que eu fazia era a minha razão, o que eu fazia era da minha cabeça, o que eu fazia era humano, mas agora eu encontrei Jesus. E um minuto só, Jesus transformou a vida de Paulo. Quem sabe nesta noite, né? Você já ouviu falar tanto de Jesus, você já ouviu pregar tanto de Jesus, mas ainda você não teve um encontro verdadeiro com Jesus. Eu quero te fazer um convite nesta noite. Como Paulo, no encontro de Jesus no caminho de Damasco, a sua vida mudou. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer para você nesta noite: quando você tem um encontro com Jesus, a sua vida tem que ser transformada. A palavra diz: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Agora você já passa novamente para uma nova etapa. Antes você não tinha acesso diante de Deus. Antes você não conhecia Deus. Mas quando você tem um encontro com Jesus, a sua vida, ela muda, ela é transformada. Agora você pode entrar na presença de Deus. Quem está entendendo isso nessa noite, diga amém. Amém, meus irmãos? O encontro com Jesus, ele te dá acesso diante do Pai. Ele te faz você agora viver uma vida na presença de Deus. Você converteu, você larga o velho caminho e passa para um novo caminho. Eis que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Salvação é novidade de vida. Aí você diz assim: pastor, mas a pessoa converteu, mas ela continua bebendo. Ela converteu, ela continua prostituindo. Ela converteu, ela continua mentindo. Ela converteu, ela continua fazendo mal aos outros. Isso é conversão, meus irmãos? Sim ou não? Hein? Ela continuou com os mesmos hábitos carnais, os mesmos hábitos que outrora era aquilo que era a humanidade dela. Conversão, você muda de sentido. A sua vida é transformada. Paulo agora, a palavra diz que ele era perseguidor, ele perseguia a igreja, matava os santos. E agora o que aconteceu com Paulo quando ele converte? Quem lembra o que aconteceu com Paulo depois de convertido? Hein? Agora ele se torna perseguido. Olha a história de Paulo. Aquele que perseguia a igreja, que matava os cristãos, agora ele é perseguido por amor de Cristo. A vida de Paulo muda completamente. Ele começa a viver as coisas eternas. Ele começa a obedecer. Ele começa a dar ouvido à voz de Deus. Ele já não vive mais aquilo que é a sua história, aquilo que ele acha, aquilo que ele pensa. Agora ele tem uma direção do Espírito Santo. Ele já não é mais dirigido pela sua razão, ele não é mais dirigido pelo seu ímpeto, mas agora ele conhece aquele que tem domínio sobre a sua vida. Quando você converte, você agora tem um domínio do Espírito Santo sobre a sua vida. Amém, meus irmãos? É por isso que agora você começa a viver aquilo que é o projeto de Deus para a sua vida. Segundo passo na vida daqueles que conhecem ao Senhor. E Jesus estava falando com Nicodemos: você precisa de nascer de novo, Nicodemos. Você precisa de um encontro verdadeiro. Você precisa de conhecer a salvação. E a palavra diz que o segundo passo para convertermos é a regeneração. O que é regenerar, hein? O que é regeneração? Hein? Como é que é? Fala, Cláudia. Nascer de novo, o que mais? Reconstruir, ser gerado de novo. Quem é aqui que não quer nascer de novo aqui, nesta noite? Quem quer nascer de novo, diga amém. Eu quero nascer de novo. A gente estava falando aqui hoje cedo, quando você é velho, não é verdade? Quando você já está uns anos, né? Igual nós já estamos, né? Nosso irmão Ivanildo, né?
já passou dos 18 anos, né? Dona Eva, o pastor. Não seria bom eu poder nascer de novo, sim ou não? Seria ótimo. Para fazer as coisas mais certo. O erro que eu cometi durante a minha vida, eu poder consertar e não fazer. Mas na vida espiritual, isto é real. Jesus está dizendo, Nicodemo, se você nascer de novo, se você aceitar Jesus e pelo Espírito Santo, eu posso fazer você nascer de novo. Você vai voltar àquilo que outrora Adão era lá no Éden. Adão no Éden, o que acontecia com Adão lá no Éden? O que Adão podia fazer lá no Éden? Qual a coisa mais importante que Adão podia fazer lá no Éden? Fala, Vanderlúcio. Deus falava com ele, Vanderlúcio? Todos os dias. Deus tem prazer em falar com você todos os dias. Amém, meus irmãos? Deus quer se revelar a você todos os dias. Ele quer dizer assim, como foi seu dia hoje, Vanildo? Como foi seu dia hoje? É o Caio que está lá atrás? Como foi seu dia hoje, Caio? Como foi seu dia hoje, Darlinha? Como você está? Está tudo bem? Deus quer falar com você, Deus quer revelar a você, Deus quer mostrar a você os planos deles, aquilo que Ele tem para você de melhor, aquilo que Ele tem para você da salvação, para você viver com Ele para sempre no céu, para você andar com Ele aqui, porque você andando com Ele aqui, você também vai andar com Ele lá na eternidade. Amém, meus irmãos? Tem gente que diz assim, eu quero andar com Deus lá na eternidade, mas não anda com Ele aqui na terra. Regeneração é voltar ao princípio, ao início. Eu quero voltar ao início. Eu quero poder andar com Deus. Eu quero poder estar com Deus. Eu preciso de uma vida transformada. Porque quando Jesus entra na minha vida, agora eu quero mais uma vez dizer a você, já não vai viver eu, mas Cristo vai viver na minha vida. Eu vou poder agora estar novamente falando com Deus. E como é gostoso falar com Deus, né? E é interessante que muitas vezes estamos tão tristes, não estamos ou não estamos? Quantas vezes nós estamos abatidos? Aí você eleva os seus olhos, a sua voz a Deus. E Deus está pronto para te ouvir. Louvado seja o nome do Senhor. Quantas vitórias você teve no teu caminho? Quantas vitórias você teve essa semana? Se você está aqui neste culto hoje, você que nos assiste, você está aqui e está sendo sustentado, porque Deus está ao seu lado. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Essa é a beleza de você alcançar a salvação. Primeiro, você se converte. Depois vem a regeneração. Você agora volta ao princípio. Antes, no pecado, você não tinha como falar com Deus. Paulo, ele fala algo muito importante. Todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Jesus é o elo que hoje Ele veio para te ligar novamente à presença de Deus. Você pode falar com Deus. Qual momento, hein? Você tem que marcar. Ali está, né, um filho de juiz, né? Não é isso mesmo, Lucas? O pai de Lucas é um juiz. Qualquer um chega lá e fala com ele qualquer hora, Lucas? Hein? Tem que marcar uma audiência, né? Porque ele é uma autoridade. Mas com Deus, a maior autoridade de todos, você pode falar com Ele em todos os momentos, agora, nesse instante, chegar na sua casa, chegar no seu trabalho, aonde você estiver, você pode falar com Ele, amém, querido? Por isso, nesta noite, desperte o desejo de falar com Ele. Por quê? Porque você foi lavado, você foi remido no poder do sangue de Jesus, amém, meus irmãos? A palavra diz, todo aquele que crê em Jesus será salvo. Você foi salvo, você foi liberto. A sua vida agora é uma vida de transparência com Deus. Você foi regenerado. Eu gosto de citar um exemplo, né? A lagartixa. Quem conhece a lagartixa aqui? Hein? Quem conhece a lagartixa aqui? Elas andam onde, hein? Nas paredes, né? Comendo os mosquitinhos, né? Se você cortar um rabo da lagartixa, o que acontece? Hein? Cresce de novo, regenera. Assim Deus está falando com você aqui nesta noite. Eu estou regenerando você novamente, amém?
estou te colocando na posição que eu te fiz. Eu não te fiz para viver longe de mim. Eu não te fiz para você viver no pecado. Eu não te fiz para você ficar triste. Eu não te fiz para você ficar deprimido. Eu não te fiz para você ficar angustiado. Eu te fiz para ser feliz. Amém, meus irmãos? Volta lá no Éden, aonde Deus manifestava a Adão todos os dias. E Deus está dizendo nesta noite: eu me manifestarei, aquele que invocar o meu nome será salvo. Amém, igreja? Mas o terceiro passo da salvação. Primeiro, aconteceu o quê? O que aconteceu com você primeiramente? Converteu. Depois você foi regenerado. E agora você é justificado. Grava essa palavra. Você agora está justificado. Pastor, o que é justificação, hein? O que é justificação? Quem sabe o que é ser justificado? Ser justificado, você é culpado. Amém? Você é culpado ou não, Ivanildo? Você tinha culpa ou não? Tinha, Ivanildo? Você não era santo, não? Não era, Ivanildo. O João tem cara mais de santo. João, você era bom, né, João? Você merecia ir para o céu. Merecia, o João é bonzinho. Olha lá, o Fausto com essa cara dele engana, hein? O Fausto também era bonzinho, ele merecia ir para o céu. Alguém aqui merecia ir para o céu? Merecia? Não. Todos estavam condenados. O seu pecado, eu era culpado. Eu era para estar naquela cruz. Quando Barrabás e Jesus, e eles escolheram quem? Quem escolheram? Jesus para ser solto ou Barrabás? Barrabás era eu. Eu era para estar naquela cruz. Você era para estar naquela cruz. Você errou, você pecou, você é mau, eu sou mau. Mas Jesus nos justificou. O que é justificar? Ele tomou o meu lugar naquela cruz. Eu era para estar morto, mas Jesus morreu em meu lugar para justificar a minha vida. Hoje eu sou justificado, justo, porque Jesus derramou o seu sangue precioso para comprar a minha dívida. Havia uma dívida que me condenava. A palavra diz, Paulo diz em Coríntios, ali foi cravada naquela cruz a cédula da minha dívida. Ela foi pregada junto com Jesus. E hoje nós somos justificados. Ser justificado é o quê? Já agora eu posso entrar na presença do Pai. Amém, meus irmãos? O inimigo vai tentar te acusar, mas hoje você fez isso. Hoje sem querer você mentiu. Hoje sem querer você fez algo que desagradou o Senhor. Mas Ele está justificando a você. E a palavra diz que quando você errar, nós temos um advogado que Ele vai dizer assim: eu agora estou defendendo a causa dele. Ele agora está livre desse julgamento, porque agora Ele está comigo. Agora Jesus anda com você, Jesus está com você, e Ele é o remidor dos seus pecados. Quem está entendendo essa palavra, diga amém nesta noite. Você foi justificado por Jesus. Sabia, irmã Edna? Você hoje não sofre mais a acusação do diabo. Ele vai te acusar diante do Pai, mas quando ele chegar lá, Jesus vai defender você. Vai dizer: esse aqui é um remido, esse aqui é um salvo. Ele errou, mas ele pediu perdão. E a palavra diz que aquele que errar e pedir perdão, o que Jesus vai fazer? Jesus vai perdoar os seus pecados. Você errou, e o homem erra, sim ou não? Mesmo depois que aceitou Jesus, erra. Não o erro que você quer cometer, porque antes nós pecávamos por vontade. Hoje, quando nós erramos, nós pecamos, nós temos o nosso advogado Jesus, e pedimos perdão, e arrependemos e não fazemos mais. Porque uma coisa é você ter remorso, outra coisa é você arrepender. Quando você arrepende, você não faz mais. Sabe por quê? Porque você não quer perder a amizade de Deus. Porque o pecado é inimizade para Deus. Então, quanto mais eu peco, mais eu me afasto de Deus. Por isso agora, sabendo que eu fui justificado, eu não quero pecar contra o meu Salvador.
eu não quero errar mais contra o meu Senhor. Mas se porventura eu errar, eu vou orar ao Senhor, pedir perdão, e Jesus vai me perdoar para a glória e louvor do nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Por isso, muitas vezes, ele dizia, mas o inimigo está me acusando, o inimigo está tomando conta da minha família, o inimigo está tomando conta da minha vida. Eu quero dar uma palavra para você nesta noite. O inimigo não tem mais poder na sua vida. Amém, querido? Quem governa a sua vida é Jesus. Quem governa a sua vida é o Espírito Santo. Quem governa a sua vida é o Deus Todo-Poderoso. Amém, meus irmãos? O Pai, o Filho e o Espírito Santo agora. Ele agora rege a sua vida. Você é justificado. Para de ficar chorando nos cantos. Para de ficar dando desculpa para você não ser um servo e uma serva que Deus chamou para você ser. Um homem cheio do Espírito Santo, uma mulher cheia do Espírito Santo, um jovem cheio do Espírito Santo, cheio de poder para anunciar e dizer: a fama de Jesus, ela vai chegar no meu bairro, ela vai chegar na cidade de Manhuaçu, através da minha vida, porque eu testemunharei que Jesus vive e reina para sempre na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. E esses 3 passos, ele já aconteceu na sua vida assim que você converteu. Você se converteu. Você foi regenerado. E você foi justificado. Ele é automático. Esses 3 passos já aconteceram com você. Mas agora nós vamos para o 4º passo para essa tão grande salvação. A palavra diz que sem santificação ninguém, a igreja não sabe não, sem santificação ninguém verá a Deus. Esse 4º passo, ele é todos os dias da nossa vida. Lá em Apocalipse diz assim: aquele que está limpo, se limpe mais ainda, mas aquele que está sujo, se suje mais ainda. Então a santificação, ela acompanha a vida do servo do Senhor. E a santificação, ela é progressiva. É dia após dia, o Senhor vai nos santificando. A palavra diz lá em Isaías que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até o dia perfeito chegar. Amém, meus irmãos? Então, todos os dias você quer se purificar. Todos os dias você quer se santificar. Senhor, o pecado já não pertence à minha vida. Santifica. Senhor, me liberta daquilo que está me tirando da Tua presença. Tira os pensamentos malignos. Senhor, me faz aproximar mais de Ti. Que os meus pensamentos possam ser os pensamentos do Senhor. A minha mente possa ser transformada. Metanoia, transformação de mente. A minha mente que antigamente ela ia para o mal, ela ia tendendo para a carne, porque as obras da carne é o quê? Feitiçaria, prostituição, adultério, lavínia, homicídio, todas as obras da carne. Agora o Senhor tirou da minha vida, e agora as obras do Espírito Santo, que é longanimidade, paz, gozo, felicidade, alegria e perseverança. Eu agora estou cheio do fruto do Espírito Santo, domínio próprio. Antes, quando falava comigo, eu ia lá e já afrontava a pessoa. Antes, qualquer coisinha já me tirava, do sério. Mas hoje eu estou dominado pelo Espírito Santo. Hoje eu posso dizer que o Senhor transformou minha vida. Não é qualquer coisa que me leva a discutir com a pessoa. Quando você está cheio do Espírito Santo, a pessoa fala, você ouve, e no momento certo você tem uma resposta cheia do Espírito Santo, para que aquela vida possa saber: este homem, essa mulher, ela agora é dominada pelo Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Não é uma pessoa que está discutindo para a rua fora. A pior coisa é você ver um crente batendo boca na rua. Aí você diz assim: mas é crente? É uma pessoa de Deus, está lá discutindo, está lá, gritando com o outro. Quando você tem uma vida agora santificada, cheia do Espírito Santo, você tem domínio próprio. Você sabe que o Senhor será o seu juiz. Muitas vezes você não precisa falar. Há momentos que você tem que se calar e deixa Deus agir em seu favor. Amém, meus irmãos? Uma vida santificada é uma vida transformada.
uma vida cheia do Espírito Santo. E muitas vezes você não precisa nem de falar, só o teu testemunho já diz quem você é. Amém, meus irmãos? Uma vida que é transformada, que é salva, ela passa e ali a pessoa diz, ali vai um homem, ali vai uma mulher, ali vai um jovem, que realmente Deus transformou a vida dele. Ele agora realmente é uma vida que não pratica as coisas dessa vida. Ele não pratica aquilo que é do mundo, porque ele quer andar com Deus. Quem quer andar com Deus aqui nesta noite, dá um glória a Deus. Quem quer ter um relacionamento com Deus aqui, diga amém, Senhor. Eu quero viver todas essas etapas da minha salvação. Eu quero me relacionar com o Senhor. Eu não quero nunca que o Senhor chegue perto de mim e diga assim, não te conheço. Mas eu estou na igreja, mas eu vou na igreja para conversar. Eu vou na igreja para poder, somente por desencargo de consciência. Eu vou na igreja só para dizer que eu estou lá. Não, eu quero estar na igreja e quero que Deus me reconheça. Amém, meus irmãos? Aonde você estiver, Deus vai falar assim, ali vai um servo, ali vai uma serva dele. Amém, meus amados? E por último, e o mais importante disso tudo, a glorificação. Seremos glorificados. Chegará o tempo que nós iremos ser completamente glorificados. Como será essa glorificação? Paulo fala lá em Tessalonicenses, quando Jesus voltar, o que vai acontecer conosco? Esse corpo aqui, quem sabe? O que vai acontecer com o nosso corpo? Hein? Seremos, Ana Clara, transformado num corpo incorruptível. Seremos como o Senhor é. E esse dia está chegando para a glória e louvor do nome do Senhor. Jesus está à porta para voltar. E o final disso tudo, nós subiremos com Ele para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, guarde essa palavra. Eu quero andar com o Senhor aqui. Eu quero viver o Senhor aqui todos os dias. Eu quero um relacionamento com Ele todos os dias. Porque eu quero ouvir, vinde, benditos para o reino que vos tenho preparado. E de forma alguma eu quero ouvir, não te conheço, mas eu quero ouvir do Senhor, eu te conheço, eu sei quem você é, eu sei que você anda comigo, e eu sei que você agora realmente é uma nova criatura em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe e que esta palavra possa fazer efeito no teu coração nesta noite. Vamos ficar de pé nesta hora. És adorado 24 horas, os serafins cantam Santo, Santo, incansavelmente Santo, Santo. E eu, um homem tão falho, deixa o Senhor te tocar nesta noite.